Hoje eu quero te indicar escritores suecos de literatura policial e mistério. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, tô muito feliz de estar com vocês hoje. E hoje eu quero falar sobre escritores suecos que fazem parte ali da literatura policial nórdica, que é um gênero que eu leio muito, eu sou apaixonada. Eu acho que hoje, na literatura policial, os nórdicos são os melhores que a gente tem no mercado. E a literatura policial nórdica, eu até já gravei um vídeo aqui explicando direitinho sobre ela e como é que ela é constituída e tal, mas basicamente é a literatura, é a ficção de crime escrita em países como a Dinamarca, a Finlândia, a Islândia, a Noruega e a Suécia. Então a ficção de crime produzida nesses países é chamada de literatura policial nórdica. E ela tem algumas características que eu vou dar só um resumo breve aqui pra vocês, já que tem um vídeo aqui no canal sobre o assunto, mas são livros em que geralmente você tem ali um grande apelo ao clima, então é sempre muito frio, muito gelado, tem muita neve, tem nevasca. Eles também adoram escrever séries longas, são escritores que eles criam um detetive ou criam um inspetor e eles dão muitos livros para esse personagem. Eles também gostam muito de escrever em duplas. Você vai encontrar vários casais ali que escrevem juntos e os livros costumam ter um grande apelo crítico ao social, né, ao sistema econômico, ao sistema político desses países. São autores que eles usam a ficção de crime para criticar duramente, muitas vezes, os países onde eles nasceram, né, onde eles vivem. E eles têm essa tendência a mostrar pra gente aqui que esses países, apesar de eles venderem uma ideia de que eles são lugares incríveis, maravilhosos para as pessoas viverem, que lá todo mundo é feliz, todo mundo tem muito dinheiro, né? Ninguém tem nenhuma infelicidade nos países nórdicos, eles mostram através da sua ficção policial que isso é mentira. Que isso, na verdade, é uma grande criação que é vendida para o resto do mundo, mas lá existem problemas tão sérios como em qualquer outro lugar. Então hoje eu quero falar sobre os suecos, que eu acho que hoje os suecos são os que mais chegam aqui no Brasil. A gente teve um boom ali lá em 2010, mais ou menos, onde vários autores chegaram por aqui. Nos últimos anos isso diminuiu. Não sei se é porque aqui a gente não gera muito apego, assim, não gera muito apelo aos nórdicos, né, por causa dessas características que eu comentei. Mas assim, eu sou apaixonada, eu adoro. Pra mim, eu leria só os nórdicos, eu gosto muito desse ar mais introspectivo das narrativas nórdicas. Então hoje eu quero indicar alguns autores que eu li, gostei, e eu acho que vocês podem conhecer e podem gostar também. Eu vou começar do começo. Eu vou começar por um livro que ele não é muito comentado aqui no Brasil, mas ele é muito importante e eu vou explicar pra vocês por quê. Que é o Rosiana. O Rosiana, ele é um livrinho muito simples, tá? Que passa despercebido do radar de muita gente. E ele foi publicado em 1965. E por que Rosiana é muito importante? Porque ele é considerado o pai da literatura policial nórdica atual. Esse casal, né? Olha, ele já começa a escrever em casal, escreveu esse livro lá na década de 60. E ele traz aqui dentro da história o cerne do que é a literatura nórdica hoje. Então você vai encontrar aqui várias características que hoje são amplamente usadas na literatura policial nórdica, mas lá na década de 60 ainda eram uma novidade. Esse é um livro que hoje, para os nossos olhos mais aguçados, ele é muito simples, muita gente não acha ele tão bom assim, só que aquilo que eu digo para vocês, às vezes a gente tem que lembrar que a gente tem que ler os livros dentro do seu contexto de escrita e publicação. Quando você lê Rosiana dentro do contexto de publicação, que é a década de 60, na Suécia, onde a literatura sueca ainda não tinha tido essa abertura para o resto do mundo, ele ganha uma importância um pouco maior. Então eu acho que ele é um ótimo livro para você ler, conhecer, para você saber de onde veio essa literatura que a gente tem hoje. Tô até pensando em reler ele para gravar uma resenha mais completa para vocês. E uma coisa bem interessante também sobre Rosiana é que vocês têm que lembrar, né, que nós temos que lembrar que na década de 60 não tinha a questão do exame de DNA, a técnica das impressões digitais ainda era rudimentar. Então a investigação aqui ela acontece em bases muito diferentes do que acontece hoje em dia. Então eu deixo aqui a indicação de Rosiana porque eu acho que ele é um livro para os amantes da literatura policial nórdica. Se vocês são fãs, vocês têm que ler esse livro. E se você nunca leu, mas se deparar com esse livrinho, mesmo que você não vá ler, eu acho que é legal que a gente saiba a importância dele. Se eu gravar esse vídeo sem citar essa pessoa, vocês mandam fechar esse canal, tá? Porque eu diria que se Rosiana foi o pontapé inicial na literatura policial nórdica, esse livro aqui foi o que abriu, o que mandou essa literatura pro resto do mundo, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de Stieg Larsson. A trilogia Millennium, ela saiu lá em 2005, ela é considerada um dos maiores marcos da literatura policial nórdica, apesar de o protagonista ser um jornalista. E aqui nós teremos então Michael Blomkvist, que é esse jornalista que ele é contratado para escrever a biografia de uma família de um industrial muito poderoso.
famoso. Só que conforme ele começa a investigar, ele passa a descobrir podres dessa família que vão colocar a vida dele em risco. São 3 livros, né? O Stieg Larsson, infelizmente, faleceu muito cedo, logo depois de ter entregado os 3 livros. Mas a trilogia, ela tá completinha, você consegue ler ela lindamente até o final. E esse livro, ele traz, assim, talvez as maiores características dos nórdicos que nós temos hoje, tá tudo aqui dentro, tá? Principalmente, que é o grande foco do Larsson, é a crítica aos sistemas, é a crítica política, é a crítica aos governos, é a crítica principalmente ao fundo podre e sujo que existe por trás dos poderes. Quando você lê esse livro, você percebe que esse é um assunto que o Larsson fala bastante, é uma denúncia que ele faz em todos os livros. Inclusive, gente, teve muita lenda urbana sobre a morte dele, que na verdade ele teria sido assassinado por causa do que ele comenta nos livros dele e tal. Indica vocês darem um Google ali pra descobrirem. Mas assim, é um livro espetacular, tá? A trilogia toda é espetacular. Então, se Rosiana foi o que deu início, esse aqui é o que tornou os nórdicos famosos no mundo inteiro e você tem que conhecer. Outro autor que é um dos mais famosos da Suécia é o Henning Mankell. Esse aqui não é o trabalho mais conhecido dele, o trabalho mais conhecido dele é a série do detetive Kurt Wallander, que infelizmente eu não tenho nenhum volume pra mostrar aqui pra vocês, mas eu vou deixar o nome, né? Eu vou deixar a indicação do Henning aqui pra vocês. Ele faleceu não faz muito tempo, e o Henning também, ele é um escritor assim que tá num nível um pouco superior. Ele traz romances um pouco mais complexos, também com forte crítica e apelo ali de crítica social e principalmente teor político, né? Eles trazem muito nos livros dele. A denúncia política, gente, ela é quase intrínseca aos nórdicos, tá? Você vai encontrar em vários livros. E aqui eu acho que é interessante a gente saber por quê. Digamos que quando a gente pensa nesses países nórdicos, o que a gente lembra? Geralmente essa ideia de que lá todo mundo é muito feliz, que lá todo mundo vive bem, que lá a economia é maravilhosa, que todo mundo tem dinheiro sobrando nos países nórdicos. E o que os autores de literatura de ficção policial nórdicos fazem, em especial os suecos, é denunciar para o resto do mundo através da sua ficção que isso não é verdade. E eles mostram que dentro desses países, né, em especial a Suécia, existe corrupção, existe crime, existe violência, existem abusos que não são vendidos para o resto do mundo, mas que eles existem. E o Mankell, ele é um desses escritores que fala bastante disso também. Em especial esse livro aqui, ele é um livro assim, ó, muito interessante do ponto de vista nórdico. Ele fala sobre uma comunidade que vai ser toda assassinada. Todas as pessoas do lugar vão ser mortas. E a resposta para essas mortes está numa trama que começa lá nos Estados Unidos do século XIX. Como eu falei, é um livro que ele fala muito sobre o teor político da Suécia ali nos anos 60, 70. Então, se é um assunto que você gosta de saber, gosta de ter conhecimento, o Mankell, ele é um autor para se conhecer. Se você não quiser começar com esse, procura os livros do Kurt Wallander, que eu acho que você pode gostar também. Uma autora que eu adoro, eu acho ela ótima, é a Camilla Läckberg. A Camilla, ela nasceu numa cidade chamada Fjällbacka e ela usa Fjällbacka como o centro das suas histórias. Ela escreve as histórias policiais dela no lugar onde ela nasceu, que é o lugar que ela mais conhece. E ela tem essa série aqui que é ótima, que é uma série de uma jornalista também. Mas a Erika, que é jornalista, é casada com um policial. Então meio que ela ajuda nas investigações dele. São livros que eles têm esse teor de investigação em pequenas comunidades, cidades costeiras, muito frio, muito vento, neva bastante, você tem essa conexão com o mar. E os livros da Camila são ótimos. Aqui no Brasil essa série tem 4 volumes publicados só, infelizmente, mas vale muito a pena conhecer, tá? Eu acho que é uma escrita que ela é simples, mas ela é sofisticada e ela entrega bons mistérios. Eu acho que esse primeiro livro, ele não é tão potente quanto os outros que ela lançou. Eu sou apaixonada pelo terceiro livro, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Tá aqui atrás, não sei se dá pra ver, mas é o Cortador de Pedras. Eu acho o Cortador de Pedras excelente, é muito bom. Mas começa aqui, tá? Se você encontrar, leia e depois me conta o que você achou. Escrever em casal é uma das características dos nórdicos e dos suecos, principalmente, e eu acho que hoje o casal mais conhecido da Suécia é o Lars Kepler. Muita gente não sabe que eles escrevem em dupla, mas aqui nós temos, né, um casal que escreve a 4 mãos. E essa série, que é a série do Jonna Linna, ela é mundialmente famosa. Aqui no Brasil nós temos ela publicada, uma parte pela Intrínseca e outra parte pela Alfaguara, se não me falha a memória. Mas o início dessa série é aqui, ó, com o hipnotista. Muita gente acha esse o mais fraquinho da série toda. E é aquilo, gente. Primeiro os livros geralmente têm essa tendência e depois os livros vão melhorando. Mas dessa série é assim, se você não quiser ler o primeiro, não tem problema. Dá pra ler os outros, avulso também, você vai entender completamente. O que eu quero deixar aqui é a indicação do casal pra vocês. Eles são excelentes, eles são muito bons. Esse primeiro livro, eu acho que como era a primeira vez que eles estavam escrevendo em dupla, ele é um pouquinho truncado. Mas os outros, os demais, gente, meu Deus, tem um livro deles que é O Homem de Areia. Tá aqui atrás de mim também. Gente, esse livro, quando eu li, eu lembro que eu fiquei maluca, eu fiquei alucinada lendo, e principalmente com o final, com a
reviravolta final. Então assim, ó, excelente. Se vocês quiserem conhecer os suecos, leiam Lars Kepler também. Uma autora que não é muito comentada por aqui, mas ela também é muito boa no que ela escreve, é a Maria Dolfsson. E a Maria Dolfsson tem uma curiosidade, tá? Ela situa essas histórias num lugar chamado Doggerland, ou Doggerland. Doggerland é uma região fictícia que ela criou para suas narrativas, porém, Doggerland já existiu ali perto da Suécia e foi uma região que afundou no mar. Que existem, inclusive, vários trabalhos de arqueologia, né, que buscam essa cidade afundada no mar e tal. E a Maria Dolfsson, então, ela resolveu que na ficção dela, esse lugar não afundou. Ele continua existindo e é lá que ela ambienta as suas histórias. Então, aqui a gente vai conhecer uma detetive, que é a Karen, e a Karen, ela vai se ver envolta ali com a morte de uma mulher, que era a esposa do cara com quem ela tem um caso. Então, a questão toda ali é bem espinhosa para ela investigar. Mas ele é um livro muito bom e ele traz essa questão que os nórdicos adoram trabalhar. Eles amam que é a cidade pequena, cheia de segredos. Os nórdicos, né, os suecos principalmente, eles trabalham muito com essa ideia de como as pequenas comunidades guardam segredos terríveis e como é que é no ambiente da comunidade que muitas vezes nascem as piores violências, só que elas passam com um verniz de civilidade. Então é muito legal, assim, essa é uma das coisas que eu mais gosto nos suecos, como eles escrevem bastante sobre isso. E no caso dos livros da Maria, eles têm essa ambientação, um lugar pequeno, todo mundo se conhece, mas ali, né, também tem umas florzinhas podres no meio daquele jardim todo. Então é bem interessante de conhecer. Gente, eu poderia ficar indicando aqui muitos livros suecos pra vocês, porque eu tenho vários ali, eu gosto bastante, mas eu pensei em fazer esse primeiro vídeo até pra saber se vocês, né, se vocês vão gostar de conhecer. Se vocês gostarem de saber um pouquinho mais sobre os suecos, né, daqui a pouco eu faço um sobre os noruegueses. Enfim, posso trazer novos vídeos pra vocês, só comentem aqui se vocês querem saber. E se vocês forem ler os nórdicos, lembrem de ler pensando naquelas características que eu falei ali no início, tá? Não são livros breves, não são livros pra você ler de um dia pro outro. Eles não são, assim, de encher de plot twists insanos, não é o foco, tá? Aqui são livros realmente mais introspectivos, mais focados nos dramas dos personagens e muito mais focados na natureza humana do que no plot twist maluco. Mas pensando desse jeito, eu acho que você pode ler e pode gostar. E se quiserem me indicar outros suecos aqui, fiquem à vontade porque eu vou adorar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam, compartilhem, deem um hype para ajudar o canal a atingir melhores posições aqui no YouTube. E se você quiser conteúdo exclusivo, é só se tornar membro aqui do canal. Beijão! Até o próximo!